Olá, olá, boa tarde. Tô aqui enviando aviõezinhos para algumas amigas e amigos. Quem quiser dar tempo ainda, pode avisar que o assunto hoje é bem interessante. Oi, Carol. Olá, aguardando chegar mais algumas pessoas. Daqui a pouquinho a Ana Luísa já entra também. Oi, Ana. Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Como sempre, é um prazer te receber aqui, conversar contigo. Que coisa boa esse convite, Dani. Eu também estou muito feliz de estar aqui, dividindo esse horário com você para esse bate-papo com um tema tão bacana. Obrigada pelo convite. Sim, e para quem não sabe, tem muita gente que, ué, estão dizendo que está sem som. Aliás, minha mãe está dizendo que está sem som. Oi, bem-vinda. Mãe, será que é só para ti ou tem mais gente aí sem som? Poderiam nos informar, por favor, que aí a gente tenta organizar? Pessoal, vocês estão escutando? Ninguém se manifestou. Eu acho que agora Janaína, deu. tem som sim. Então tá, muito obrigada. Então, pessoal, como a gente estava, que eu ia começar a dizer, aqui em Passo Fundo é feriado, que tem muita gente de fora que eu estou vendo aí que chegou. E nós aproveitamos o nosso feriado para dividir um pouquinho com vocês, um pouco do que a gente sabe, da nossa técnica, teoria e prática. E como o divórcio é um tema que eu particularmente gosto muito de falar, porque é aquele momento que as pessoas geralmente estão mais perdidas. É o período de luto, né? Luto pelo sonho que foi construído, ninguém casa pensando em separar. Luto da família que morre. Quem já me escutou, já me ouviu dizendo isso várias vezes, posso explicar melhor mais tarde. Mas então, em função disso tudo, é um momento que a pessoa, mais do que tudo, precisa de acolhida e de orientação também. Bem, a acolhida e a orientação, eu posso dar tranquilamente, a parte emocional cabe a mim com muita tranquilidade. Só que eu acredito muito, já quero começar dizendo isso, que eu acredito muito no trabalho interdisciplinar, né? Que quando os profissionais trabalham juntos, ou um confia no trabalho do outro, todos ganham. Eu, como psicóloga, ganho de saber que meu paciente está bem orientado, ou que se eu tenho alguma dúvida, eu posso recorrer ao advogado, advogada. Acho que advogado também ganha no sentido de que sabe que o cliente está com esse respaldo lá. E, claro, o paciente, a pessoa que está passando pelo divórcio, ganha porque está bem orientado em todos os campos da vida. Então, como eu tinha dito antes, a parte emocional eu faço, mas a prática e legal, não é comigo. Aí eu pergunto: vou me divorciar. E agora, dona Ana Luísa, contigo, doutora Ana Luísa, aqui. Imagina. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E ainda mais no Instagram da Daniela, que já tem toda essa expertise em lives e canal no YouTube. Eu fico muito segura de participar desse bate-papo conduzido por você. Bom, a Daniela falou um aspecto muito interessante que ela vê no consultório quando as pessoas chegam e pensam em se separar ou se divorciar, quando são casadas ou vivem em união estável. Enfim, tem uma relação afetiva que
deixa reflexos jurídicos na vida delas e nos demais. Nós, no nosso escritório, também temos esse momento com as pessoas que nos procuram para ajudar. E a nossa abordagem, por mais acolhedora que tentamos ser, ela nunca vai atender a demanda proposta como um psicólogo, um profissional da psicologia, enfim, alguém que tenha todo um preparo para fazer, então, o auxílio do sofrimento e das ressignificações e todas as orientações de caráter emocional e prático, novas atitudes, entre outras necessidades para o momento, né? Eu e a Daniela, antes de pensarmos nessa live, conversávamos como existem pontos e existem questões que são totalmente novas para as pessoas que decidem romper uma relação afetiva. Nesse caso, existe uma cartela gigantesca de dúvidas, porque normalmente é a primeira experiência de dissolução de uma união estável ou de divórcio das partes que nos procuram, né? O que fazer quando isso acontece? Bom, eu acredito que eu não erro se eu disser que o casamento, a união estável, o relacionamento, enfim, que tenha valor jurídico como casamento, que é a união estável, ela não termina do dia para a noite. Geralmente as pessoas já estão em terapia, já estão refletindo, ponderando, pensando. Só te interromper, então, Ana, para ilustrar, sim, na bibliografia se fala, e muitas vezes em até 3 anos que já vem essa relação sendo desconstruída, já vem esse sentimento, esse desejo, pelo menos em um dos cônjuges, que é o que sinaliza, que a gente diz que a crise é do casal, não tem essa surpresa. Ela pediu divórcio ontem, eu não sabia que queria separar, não. A pessoa vem dando sinais, às vezes a gente não está conseguindo ler. Então, tu tens toda a razão, não é de um dia para o outro. Exatamente. Enquanto eu pedir licença por um motivo técnico, eu tenho uma luminária aqui, um pendente em cima da minha mesa que está acesa e está me atrapalhando, me desconcentrando, eu vou desligar. Mas pode ir falando que eu... Então, tá bem. Então, assim como há todo um cuidado em cuidar da questão emocional, desse apoio necessário para a pessoa que pensa em tomar essa decisão, precisa de auxílio, inclusive, para decidir, para ponderar, é necessário que haja o entendimento que muitas questões práticas, muitas questões legais envolvem tanto quando a pessoa decide se unir estavelmente, casar, durante o relacionamento, as relações patrimoniais, as relações com a família extensa do cônjuge, do companheiro. Existem também muitos aspectos legais no momento de dissolver esse relacionamento e esse divórcio. E isso é importantíssimo as partes poderem ter essa consciência, ter essa noção, para podendo utilizar os instrumentos legais disponíveis e que não são tão desconhecidos e podem facilmente ser numa consulta ou com o início de um planejamento patrimonial, um planejamento para a dissolução da união estável ou do divórcio, poder atender os interesses daquela família que está se tornando uma outra família ou aquelas pessoas que vão ter uma outra roupagem, um outro papel perante a outra, o papel dos filhos, o papel dos pais, a situação dos bens, estado civil e uma série de situações que eu não saberia aqui ditar em números que as pessoas se colocam à frente quando pretendem mudar de estado civil. Então, dito isso, Dani, eu acho muito importante que haja um maior conhecimento e procura de informações para que haja o mínimo de atrito possível. Porque todo mundo aqui sabe que um divórcio, uma dissolução de união estável,
quando envolvem filhos, quando existe alguma resistência da parte, mágoas, diversos pontos que um casamento, uma relação agrega em todos os sentidos, existe possibilidade, e isso não é incomum acontecer, que hajam atritos. São atritos muito desagradáveis, muitas vezes envolvem as duas famílias, podem envolver terceiras famílias, no caso de casamentos recompostos, envolvem os filhos, envolvem patrimônio. Então, são diversas considerações que são relevantes e necessárias para que, junto com um tratamento psicoterapêutico, as partes também procurem uma assessoria jurídica adequada. Aliás, deixa eu te perguntar, agora, bom, perguntas de leigo são ótimas, que daí eu já pergunto que outras pessoas provavelmente também gostariam de saber. Uma vez, eu estava num cartório aqui, há uns anos atrás, e eu li, para fazer o divórcio mesmo amigável, precisa ter um advogado. Eu acho que uma vez não precisava, iam só as partes lá, como é que é? Agora é impossível, tu tens que ter, mesmo que seja, né, os dois de consenso, aquela coisa conto de fadas do final, embora que deu tudo certinho, a gente é amiga, a gente fez a partilha, vamos ali no cartório, vamos no tabelionato, não sei, vamos dissolver a nossa união. Ou fazer o nosso divórcio, só assinar. Hoje em dia não pode, né? Tem que ter um advogado, como é que é? Funciona assim, ó. Sempre para fazer o divórcio, e mais recentemente, com o reconhecimento da união estável como uma sociedade juridicamente protegida, sempre foi através do processo judicial no fórum, seja amigável, consensual ou através de litígio. Mais recentemente, tivemos, então, a edição de algumas leis que permitiram que, não havendo decisões sobre pensão alimentícia, nem entre adultos, nem entre crianças, e muito menos entre incapazes, as partes podem decretar o divórcio e fazer a partilha de bem, dissolver a união estável, inclusive constituir a união estável, em tabelionato, ou seja, é possível que as partes façam o divórcio administrativo, a partilha de bens administrativa, isso vale também para inventários, testamentos, e também a dissolução de união estável administrativa. Sempre a presença do advogado, da advogada é fundamental. Não é permitido por lei que esse tipo de alteração quanto ao estado da pessoa seja feita pela pessoa física por simples vontade. Tem que haver sempre a representação de um escritório de advocacia. Por quê? Porque envolvem decisões muitas vezes irrevogáveis que atingem bens que posteriormente não poderão ser ressarcidos, tanto bens materiais quanto situações imateriais, por exemplo, o uso do nome, agrega o nome do marido, tira o nome do marido, tira o nome da esposa, renuncia a alimentos, não renuncia, partilha de que forma esse patrimônio, enfim, tudo aquilo que for ajustado nesse acordo, ele precisa da assessoria jurídica. Então, sim, é possível que se faça pelo tabelionato, desde que não haja nenhuma questão que envolva pensão alimentícia. Entendi. Bom até ouvir isso, porque a maioria das pessoas, eu sei que muitas das separações dos divórcios são belicosos, mas é bom também clarear que nem sempre que há essa possibilidade, né, de haver acordo, de haver diálogo, de haver um consenso, de ter o mesmo profissional que faça essa mediação, né, no caso jurídico falando, e que sim, pode se acabar, sempre há o sofrimento. Eu não acredito em divórcio sem a gente sentir essa dor, porque é uma dor do sonho, como eu disse, no mínimo, mas que pode ser um pouco menos traumático. Eu acho que sim, Daniela, acho que você está super certa. Eu vejo
de soluções de casamentos e rompimentos de uniões estáveis de forma bastante civilizada e bastante atenta à manutenção da harmonia entre aquelas figuras que um dia se amaram, que tiveram filhos, que decidiram fazer renúncias para ficar juntos, né? A gente vê bastante isso e vê famílias recompostas, aonde depois do divórcio, depois daquela separação, há um respeito à madrasta, ao padrasto, as novas recomposições familiares, né? Existe já uma tendência de tentar preservar as questões emocionais. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa, daquilo que foi vivenciado, da qualidade do relacionamento, e varia também da forma em que a pessoa se preparou para isso. Se ela está em terapia, se ela está cuidando da saúde mental e emocional, se ela tem um escritório de advocacia que oriente as partes para que tomem decisões calculadas de forma a não ferir o direito do outro, a não atingir os filhos, a não atingir os amores que aquelas pessoas constituíram. Isso é possível, mas varia de cada um. Muito bom. E aí tu falou antes, né, sobre a forma como é feita, a forma como se chega até esse divórcio. E uma coisa que eu falo muito, eu tenho uma filha de 20 anos, tu conhece, ela brinca, porque eu falo muito do tema, eu atendo muitas pessoas nessa fase da vida, ela brinca, mãe, agora vão te conhecer como a doutora separação? Eu digo, não, filha, não é assim. É que eu sou terapeuta de casal também, e tem vários casais que chegam para separar, e a gente vai, ou chegam em crise, e a gente consegue refazer, voltar essa harmonia, chegar em acordos, só que isso não aparece tanto. Nós moramos numa cidade menor, quando aparece a separação, e às vezes as pessoas falam, faz terapia com a Daniela, pronto, né? Doutora separação, ainda mais eu fazendo aqui tantas lives sobre o tema. Mas onde é que eu quero chegar? Sempre que chega alguém no meu consultório, me dizendo a frase, paciente individual, Daniela, estou te procurando porque eu quero me separar, quero me divorciar. Eu digo a seguinte frase: início de terapia, ninguém separa. Segura a tua onda, vamos entender o que está acontecendo. Perfeito. Né? Vamos entender por quê. Porque eu brinco que eu tenho verdadeiro na minha vida pessoal, verdadeiro favor do esse. E se eu tivesse tentado diferente? E se eu tivesse tentado falar com meu parceiro? E se eu tivesse olhado antes a minha posição, que nas relações é 50% de responsabilidade de cada um? Por que eu chego nisso? Primeiro, se depois de um tempo de terapia a pessoa chega ao divórcio, ela chega ao divórcio com a consciência tranquila de que tentou o possível, e de que se está pedindo, chegando nesse ato, ela sabe o que está fazendo, ela está fazendo consciente. Corretíssimo. Né? E não fica naquela postura que a gente vê muito do casa separa, casa separa, casa separa, que traz sofrimento para todo mundo, para si, para o companheiro ou companheira e para os filhos envolvidos que estão sempre nessa incerteza e sempre nessa expectativa do que vai acontecer logo depois. Então, quando chegar a parte, primeiro tenta, não deu? Vamos chegar na parte do divórcio? Ok, mas vamos fazer daí a coisa mais, não é pensada no sentido calculista, não, emocionalmente, mais lógica, mais tranquila, tentar deixar melhor para todos os envolvidos. Exato. Porque, como eu disse antes, e aí tem toda uma teoria por trás que eu sigo, que quando, isso eu deixo muito claro, porque envolve depois a parentalidade, quando chega, quando a gente casa, tudo bonitinho, papai, mamãe, família, eu brinco com o comercial de margarina,
Ui, deixa eu só tirar aqui que está entrando. Quando está todo mundo certinho, a gente dali a pouco começa a desestruturar e chega no processo de separação, formam-se duas novas famílias. Duas famílias que tu sabe melhor que eu, que chama-se de uniparentais. Então, vai ter que ter todo um arranjo de como lidar, até onde pode ir a interação dessas duas famílias. Tem muita gente que me diz, Daniela, eu já expliquei para os filhos que a gente vai separar, mas que papai e mamãe não são casados, mas que a família continua. Eu tenho um negócio quando eu escuto isso. Porque, embora muitos possam execrar quando eu falo, a família não constitui, a família morre. Né? E se a gente segue nesse vai e volta que eu estava falando antes, todos os filhos, gente, têm uma fantasia intrínseca de que papai e mamãe vão voltar. Por mais que vejam pai e mãe brigando, que saibam como é ruim, aquilo é o seguro, aquilo que eles conhecem, eles têm o desejo do retorno da família original. Se a gente fica agindo de tempos em tempos, ou voltando, ou um frequentando a casa do outro, ou coisas assim que depois a gente pode falar, a gente também está incrementando nas crianças a fantasia de uma possibilidade de retorno. E aí, cada vez que há um novo rompimento, eles sofrem tudo de novo a questão da separação e do luto. Então, quando eu prego algumas coisas como essa, para ninguém separa ainda, vamos pensar, eu não estou pensando só nos adultos, mas eu estou pensando em toda a estrutura e principalmente no fato que nós somos os adultos responsáveis, né? E por mais que nós estejamos sofrendo muito pelo luto, pela perda, a gente tem que achar um equilíbrio entre a nossa dor, mas manter uma consciência, uma certa consciência da prática, do que está acontecendo, porque a gente também é cuidador quando há filhos envolvidos. Olha só, Dani, isso que você falou é incrível, porque eu sei dessa postura que tu tem amparada nos escritores que você até já me recomendou. Eu acho muito bacana e quanto trabalho a pessoa tem que ter juntamente com aquela terapia que ela busca, mas quanto trabalho para ressignificar tudo isso para ela e para aqueles que dependem dela, geralmente os filhos. Né? O ideal seria que os dois agentes parentais estivessem nessa busca, que o pai e a mãe, ou a mãe e a mãe, o pai e o pai, ambos estivessem municiados desse tipo de orientação. E ao lado disso, junto de tudo isso, existem leis também que regem a forma que as pessoas têm que se comportar quando estão com os filhos, por mais litigioso que seja esse divórcio, essa separação, né? Que é aquilo que nós comentávamos ser importante falar hoje, o que é alienação parental. Né? Ótimo, então, eu ia te perguntar isso. Então, por favor, diga lá. Isso. Então, alienação parental é o nome de uma figura que ocorre no caso daqueles pais, daqueles genitores ou responsáveis ou tutores que acabam não colaborando para que as crianças que estejam sob sua responsabilidade tenham um convívio pleno, saudável, regrado, com respeito com o outro. Então, aquele pai ou mãe que se muda sem avisar, que muda de escola sem pedir opinião, que mal, que faz aquela expressão desagradável quando se refere ao pai de seus filhos ou à mãe dos seus filhos, desligar o telefone, enfim, toda a série de comportamentos humanos que todos aqui colocam a imaginação para pensar, que levam ao afastamento ou qualquer dificuldade criada no convívio dos menores de idade, das crianças com pais, curadores, avós, tios. Então, existe uma lei chamada Lei de Alienação Parental, que ela prevê uma série de comportamentos, mas não são
exaustivos, ou seja, outros comportamentos que tenham a ver com aquele podem estar sendo causados, e o pai ou a mãe ou os avós que se sentirem atingidos devem alertar, devem impedir, e se for o caso, devem até pedir a declaração do Poder Judiciário, através de uma ação, ou através do Conselho Tutelar, ou através da procura de uma mediação judicial ou terapêutica, para que a pessoa pare de fazer aquela alienação, né? Existem casos mais graves que, inclusive, as crianças ou as pessoas que são vítimas, elas podem desenvolver aquilo que chamam de síndrome de alienação parental, que é a SAP, e que leva as pessoas a desenvolverem uma verdadeira ojeriza, uma repulsa aos pais, aos avós, os quais aquela pessoa que ela ama, que tem autoridade de fala, a mãe, uma tia, uma avó, um pai, falam mal, colocam alguma espécie de medo, inventam histórias, né? Então, existem muitas famílias que possam estar vivendo essa experiência de forma involuntária. A gente atende muito caso. Eu achei perfeita a tua fala, Ana. Não fizemos recomendação de rupturas na crise. Nós, advogados familiaristas, também não fizemos aconselhamento de rupturas e decisões extremas em crise. Há um ditado no meio da advocacia de direito de família que diz: só se divorcia, só se separa quando tudo está bem. Ou seja, quando a pessoa tem clareza, alcance suficiente para compreender a responsabilidade dos efeitos da sua decisão. Mas nós temos outro perfil de casos. Lamentavelmente, nós sabemos que o Brasil é campeão em violência doméstica. Eu ia falar sobre isso. A violência contra a mulher. Nós sabemos que nós temos uma rede de proteção legislativa muito boa, a Lei Maria da Penha, casas de acolhimento, as delegacias da mulher, né? Quem assistiu o filme Made no Netflix vai ter uma visão muito boa do que é uma mulher vítima de violência psicológica e violência patrimonial dentro do lar, e as diferenças, pelo menos aos meus olhos, que tem entre o sistema brasileiro e o sistema americano. Existem casos que, infelizmente, envolvem muita violência, tanto contra a mulher, contra os filhos, geralmente nunca denunciadas às autoridades policiais. Existe um grande medo da mulher em fazer isso, uma grande vergonha, né? E há casos que a gente tem que ser rápido, pedir o afastamento, e tem que sim sair uma separação de corpos imediata para a proteção das pessoas mais vulneráveis. Por isso que eu adoro conversar contigo e te chamo em especial, e é muito tranquilo, porque a sintonia de ideias flui, né, quando a gente conversa. Porque enquanto eu falava das questões, eu estava com isso na cabeça. Vamos frisar que quando a gente fala sobre pensar o divórcio, tentar primeiro, não separar nesse momento da crise, né, por impulso, a gente está falando em condições ideais, né, de temperatura e pressão. Mas toda regra existe uma exceção. Em casos de violência doméstica, principalmente quando geralmente é a mulher, nesse caso, ela consegue tomar a atitude, ter a coragem, ou chegou num caso extremo, em que ela saiu correndo ontem de casa porque estava muito agredida e conseguiu fugir. Bom, aí, gente, não tem pensar duas vezes, não tem. Aí é a hora de acolher e encaminhar para solucionar, porque aí é um problema gravíssimo de saúde. E frisando que violência doméstica não é apenas como se fosse apenas a violência física. Porque tem
tanta desqualificação, tanta violência psicológica, tem tanta mulher que chega tão desacreditada que acha que não consegue fazer mais nada. Ela está destruída emocionalmente, embora não tenha muitas vezes sido encostado um dedo. Ela sofreu violência por anos e anos, muitas vezes. É isso mesmo. E eu vejo agora com a evolução da sociedade, né? O esperado é que a humanidade evolua, e nós temos um aspecto das redes sociais e da própria entrada no mercado intelectual de muitas mulheres, muitas pensadoras, muitas lideranças femininas. O feminismo ele está muito desenvolvido no sentido de ser um ato afirmativo que confere igualdade de direitos e oportunidades a homens e mulheres, ou seja, o feminismo proativo, aquele que vai nos levar como sociedade algum dia, esperamos, a uma situação de total igualdade e respeitabilidade, independentemente das questões de gênero. O que eu vejo com o passar dos anos, eu trabalho há 25 anos com direito de família, eu vejo ano após ano, tempo após tempo, eu não saberia dizer se isso vira no ano, não. Isso vai mudando de uma velocidade que é para cada um. Mas a sociedade, em geral, não admite cada vez mais diversos comportamentos. Né? Nós falávamos aqui, vou me divorciar, vou me separar, e agora? Então, eu gostaria de falar algumas coisas que quero compartilhar com as pessoas que vieram nos prestigiar e que devem pensar, devem ser faladas, deve ser um assunto corriqueiro. O que fazer quando você está pensando em finalizar a tua relação? Nós vemos, assim, na nossa lida diária, pessoas totalmente desconhecedoras, não só do seu direito, mas da própria condição que vive naquela relação. Não sabem o seu patrimônio, desconhecem como é feita a gestão do seu patrimônio, tendo meios de produção de lucros, ou seja, sendo proprietário, donos de algum bem que gere lucros, não sabem a situação real dessas empresas, não sabem a situação real do endividamento da família, não sabem questões básicas por arranjos que são muito particulares. Né? Então, os casais decidem que tais e tais assuntos é um, tais e tais é outro, e assim vai. É muito importante você que está nos ouvindo saber, conhecer a sua realidade, conhecer os documentos que comprovam o seu patrimônio, conhecer o endividamento, ter uma clareza junto com o seu companheiro, companheira, cônjuge, da verdadeira situação que aquela família está sob o aspecto patrimonial, saber dos seus filhos. É preciso saber dos seus filhos. Às vezes, os filhos têm mais achego com um dos pais ou uma das mães, e a vida vem e muda todas as perguntas e atropela. Tem uma conexão com os seus filhos, tem uma conexão com a rotina de todos aqueles, porque na hora em que os adultos decidirem o rompimento do vínculo, os filhos serão os primeiros a sofrerem mudanças dessa rotina. Isso tudo vai ficar com a mãe? Não, não. Os pais são importantíssimos. Os pais precisam viver e ter o maior convívio possível com os filhos. É por isso que nós temos hoje como regra a guarda compartilhada. Ana, aí tu chegou num tema, embora o patrimonial seja importantíssimo e a gente sabe que afeta a segurança, afeta o emocional, mas como tu trouxe agora dos filhos, eu queria falar contigo sobre isso, que eu chamo, não sei o nome legal, se eu estou certa ou não, de um plano de parentalidade.
Um plano de Sempre que parentalidade. alguém vai se divorciar, eu encaminho para advogado, enfim, e digo, antes de mais nada, eu falo aqui, converso, ó, pensa como é que vai ser, faz uma proposta, o que tu imagina com relação aos filhos, né? E façam, e deixem já, e eu sei que é possível, antes se vai dar litígio ou não vai, mas dá para, primeiro de tudo, organizar esse plano de parentalidade para salvaguardar a rotina das crianças, a vivência com ambos, a convivência com ambos os pais. A gente pede que já deixe por escrito exatamente como vai ser. Quer falar um pouquinho desse plano? Esse Depois eu te dou a plano, da minha opinião, como é que eu esse vejo isso. idoso, esse plano de parentalidade, nós também chamamos o direito de família, ele é maravilhoso porque ele tranquiliza todo mundo. Ele tranquiliza as crianças menores para elas poderem se adaptar àquela nova rotina. E ele tranquiliza os adultos, porque eles vão poder também ter uma vida privada quando não estão com os filhos, de uma forma bastante tranquila. Final do ano é sempre assim aqui comigo. Hoje eu passei fazendo planos de parentalidade. Para quê? Para evitar que antes do Natal, antes do Ano Novo, alguém tenha uma ideia que não estava prevista e a outra pessoa não queira aceitar e aquilo vira, então, um estopim de problemas e de sofrimento. Então, o plano de parentalidade, o que ele é? Ele é um conjunto de regras que pode ser por escrito, onde privilegia a responsabilidade, o comprometimento dos pais, às vezes os avós também, na rotina dos filhos, no direito de férias, no direito de convívio. Esse plano ele é fechado? Claro que não, ele é um documento aberto onde as partes vão renegociar, vão conversar, vão testar o que é melhor para um e para o outro. E aquilo vai mudar sempre, assim como é no casamento, quando a gente tem os pais dentro da mesma residência, as regras, os ajustes do contrato familiar mudam o tempo inteiro. E é difícil também, não é fácil. Até porque, Ana, as crianças vão crescendo, então a rotina muda, as necessidades mudam, a autonomia deles vai mudando, vão ganhando mais autonomia e a gente tem que negociar mais e permitir mais também que eles se decidam. Isso, Né? e sempre tendo aquele balizador, o pai, a mãe, enfim, os responsáveis, aquilo que a gente quer também para a nossa família. Dar o seu melhor para os seus filhos, dar o seu melhor para si. Não sou mais família como era no começo, mas estou ligada para sempre pelo papel parental que eu desempenho, por eu estar ligada por aquele filho, por aquela filha. Então, há sempre que observar valores que são caros para esses pais. E olha só, agora voltando para os filhos, eu sempre penso o seguinte: primeiro, a isso eu instruo, os pais vão separar. As crianças vinham de uma rotina, criança, adolescente, de uma rotina de convívio com ambos. Então, na hora que a gente determina dias, horários, finais de semana alternados de convívio, primeiro, os pais, como tu disse, estão seguros de que vão ter pais, mães, ambos vão estar seguros que vão ter o convívio com o filho. Os filhos estão seguros de que vão ter convívio com ambos. Existe uma questão que eles já estão mudando na cabecinha deles, que antes era todo dia o pai e a mãe em casa. E quando não existe essa organização, que tem muita gente que me diz, Daniela, mas deixa que os filhos decidem quando querem estar com um ou outro, eu sou extremamente contra por dois motivos. Primeiro, que eles não têm ainda uma capacidade de decidir plenamente, as famílias precisam de organização, não são porque são duas novas famílias uniparentais que não têm que se organizar, pelo contrário, precisa organizar ainda mais. Né? Eles precisam ter referências, por exemplo, eu sei, o fim de semana passado, por exemplo, eu estava com a mamãe,
Então, eu já sei dentro de mim que o próximo é com o papai, já vão com a mochilinha, já está prontinha. Né? Os pais e mães, porque tem a questão de um ou outro, às vezes, ai, marquei, não vou buscar. Assim já está acordado até o final de semana, tu tens que te organizar para isso. Não dá aquela frustração imensa da criança se sentir abandonada se o cônjuge, se o genitor que não está com a criança mais na moradia, na residência fixa, se ele não vai buscar, se ele promete e não cumpre, gente, isso aí dá uma ferida imensa na criança emocional. E tem mais uma coisa, às vezes longo prazo, que as pessoas não se dão conta, que é, esses filhos viram pré-adolescentes e adolescentes. O que acontece? Assim como na infância, dos 2 aos 5, a gente chama que é a idade da adolescência e da infância, que eles estão testando os limites, começando sua autonomia, depois, na adolescência, isso volta. E eles vão testar os limites. E, gente, eu ouvi de uma amiga um dia uma frase que eu achei fantástica. Ela disse, filhos são como pipa, vão para onde o vento está melhor para eles. E eles precisam saber que eles são as crianças e nós somos os adultos que cuidamos, que orientamos e sim que mandamos na situação, porque isso dá segurança. Por isso que eu digo que os pais é que tem que decidir, não deixar para as crianças. Por quê? Olha só, tô na casa da minha mãe hoje. E aí minha mãe me coloca regra, limite, diz, escuta aqui, ô criaturinha, tu tem que fazer o tema, chega, já tá na hora, larga esse computador, agora é hora de convívio familiar. E o adolescente que pode estar nessa testagem de limites vai dizer, tu é uma chata, vou para casa do meu pai, pega o telefone, pai, vem me buscar. E arruma sua mochila e vai, porque o acordo foi que é livre demanda. Chega na casa do pai, está em lua de mel com o pai por uns tempos, porque ela me escolheu, ele me escolheu, então eu vou ser o queridão. Ou às vezes pais que são mais adolescentes ou mães que permitem tudo, também fica sempre sendo escolhido pela criança, essa criança não ganha uma estrutura. E aí chega uma hora que esse pai diz, não, para aí, tá passando do limite. Chega, agora larga esse computador. Tu tá pior que a mãe, tô te odiando, vou para casa da minha mãe. Mãe, vem me buscar. Então, se a gente pensa nesse plano de parentalidade lá, desde a base, desde o primeiro momento, a gente está evitando esse tipo de situação também. Então, além da referência, além da organização, que isso ajuda a estruturar emocionalmente a criança e o adolescente, a gente evita as manipulações. E só para concluir, nada, claro, é rígido no sentido assim, eu gosto muito, tem gente que não entende o porquê, eu não gosto muito daquela divisão 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe. Eu, Daniela. Por quê? Porque eu acho que a criança e o adolescente, eles têm que ter uma referência de residência. Então, o acordo que eu gosto mais, porque eles não têm bem a referência, tem duas, né? Eu gosto daquele acordo em que moram na casa ou do pai ou da mãe independente, escolhido o local pelos pais, não pelas crianças, né? E aí um consegue cuidar mais, um se dá melhor, enfim. E aí durante a semana, se estuda de tarde, pega na escola tal dia e hoje tu já posa, tal dia pode almoçar. E na sexta busca na escola e passa com aquele genitor daquele fim de semana até domingo à noite ou segunda de manhã, finais de semana alternados. Eu gosto disso. Tá? Mas quando eu digo isso, eu não estou dizendo que, olha, meu aniversário nesse fim de semana, não seria o meu fim de semana com a fulaninha. Vamos trocar? Claro. Vamos trocar. Olha, eu tô com saudade, já vi, posso almoçar com ela ou com ele hoje? Vai! Eu só peço para os meus pacientes o seguinte, não fiquem combinando com os filhos. Fala para tua mãe que eu quero almoçar contigo amanhã, fala para o teu pai que próximo fim de semana. Os adultos sinto muito, tem adultos que se odeiam, manda conversa por WhatsApp, mas dentro do possível, continue se dando conta que vocês são os pais. Porque senão, vocês estão empoderando e estão botando as crianças, os filhos, no meio de um conflito
que não pertence a eles. Fica aquela criança, ai, eu vou ter que falar para a mamãe tal coisa, ela não vai gostar. Eu vou ter que dizer para o pai que a mãe quer ficar. Gente, é a mesma coisa que perguntar assim, Mariazinha, com quem tu quer morar? Com teu pai ou com a tua mãe? Isso aí dá um conflito de lealdade nesses Exato. filhos, porque se eu disser que eu quero morar com a mãe, eu vou estar ofendendo meu pai, eu vou estar sendo leal à mãe, e daí o pai vai brigar comigo, não vai mais querer me ver, ai que horror, ou vice-versa. Então, Exatamente. todas essas questões para a gente salientar muito quanto a gente pode estar, o casal pode estar querendo ser o coro um do outro, mas não fala mal do outro, né? No caso da alienação. Não botem as crianças, os filhos no meio, porque eles continuam amando os dois. E eles têm que ter essa referência de quem é o adulto da relação. Me empolguei, Ana, vai lá. Mas está super Eu certa adoro. e veja como tem temas importantes que as pessoas têm que pensar sobre antes de tomar uma decisão quando existem filhos, né? Você falava da tua ideia de moradia fixa e é realmente a mais indicada, inclusive até hoje eu vi um caso só, eu não trabalho nessa linha também de residências alternadas, aquela criança permanentemente de mudança. Isso não vejo como funcionar para ninguém. Então, geralmente é assim, se escolhe entre os genitores qual é aquele que vai deter mais condições para ter a residência fixa, né, junto com os interesses da criança. E aí se faz o plano de convívio, o plano de parentalidade, sempre com brechas, né? E tentando ter aquela diplomacia. Se vocês sabem, se você entende que você tem que ter uma diplomacia na vida para você viver bem, imagina a diplomacia que você tem que ter com o pai ou a mãe ou os avós e família extensa de seus filhos. É uma diplomacia trabalhada na leitura, na terapia e na paciência. Vamos reconhecer, né? A gente poderia falar um monte, inclusive, sobre a família extensa, que eu acho que é um dos poucos que eu costumo divergir com o direito, mas eu quero ler um comentário dessa pessoa aqui, que além de tua prima, tua colega de trabalho, é minha amiga, hoje eu gosto muito, que é a Mayaja. Perfeitas, inclusive para mostrar a importância do jurídico andar em conjunto com a psicologia. Obrigada, Maia. Exatamente, tu é prova que tu vê o quanto a gente tenta fazer isso, né? O quanto a gente respeita o trabalho uma da outra e acredita e confia. Exato. E a Maiaja, fico muito feliz, ela está nos prestigiando, porque ela tem uma importância muito grande, e não só no meu trabalho, mas eu acho que na nossa cidade, pelo fato dela presidir há muitos anos a Comissão da Mulher na OAB, e ela fazer um trabalho muito pesado, muito forte na divulgação dos direitos da mulher e da proteção da mulher contra a violência doméstica, inclusive a psicológica. Nós temos muito material de estudo e muitas informações. Por que nessa área? Porque, infelizmente, existe muita violência ainda na hora da ruptura dos relacionamentos afetivos. Quando não, violência durante os relacionamentos afetivos. É muito triste, eu poderia vir aqui e contar que todos os processos são consensuais e são leves, mas não são assim. Infelizmente, muitas vezes a gente tem que agir com um pouco mais de firmeza e precisamos fazer o esclarecimento para a própria mulher ou para o próprio homem, que também pode ser vítima de algum tipo de violência, mas aí não é pela lei da Maria da Penha, dos seus direitos, né? Via de regra, as pessoas desconhecem os direitos quando se fala em direito de família. Nós não temos o hábito, o direito brasileiro, a sociedade brasileira, ela se fundamenta muito no amor romântico,
no amor que deriva da consagração das pessoas, muita influência religiosa que afasta as pessoas, que afasta os casais, desde o momento da constituição do relacionamento, de falar abertamente das regras do contrato conjugal que elas vão enfrentar. É uma diferença, por exemplo, da sociedade alemã, onde há toda uma tradição em falar abertamente o que cada um vai fazer naquele relacionamento. Se as pessoas vão lavar a louça, detalhes bem práticos e do cotidiano das pessoas. Nós ainda estamos presos no amor romântico, nossa cultura, a nossa história, ela ainda tem aspectos que não pegam bem, entre aspas, conversar. Bem rapidamente, eu vou falar um exemplo aqui que todo mundo já viu, já vivenciou. Até a década de 70, então, as pessoas casavam pelo regime da comunhão universal de bens. Né? O que é meu é teu e vice-versa, desde o nascimento até a morte, herança, tudo se comunica. Depois, então, o regime legal de bens no Brasil passou a ser da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo aquilo que as partes edificaram na constância do matrimônio a título oneroso ou da união estável se comunica. E aí com algumas diferenças, certo? Mesmo havendo há 40 anos essa alteração, a gente vê muitas pessoas jovens, muito mais jovens que nós, com o regime de bens e comunhão universal. Não raro pessoas que têm um grau de conhecimento menor. Por quê? Porque não pega bem, é ofensivo não casar sem o regime da comunhão universal de bens. É uma prova de amor casar sob o regime da comunhão universal de bens. Assim como questões culturais, e questões culturais, elas têm um peso tão grande quanto as legais, quando se fala no direito de família. Agregar o nome do marido ao nome da mulher, agregar o nome da mulher ao nome do homem. Quem quer isso? Quem se importa em trazer o nome, o patronímico da mulher para o seu nome? Né? Por quê? Porque nós temos o peso da cultura. Então, ali a minha irmã muito querida, Fabiana, sobre o aspecto do regime de bens colocou, é uma prova de confiança. Isso mesmo, é uma prova de confiança. Então, nós temos toda uma história que vem antes de nós. Temos 10 mil anos de civilização, 10 mil anos de patriarcado, que não posso deixar de falar aqui, submete muito mais as mulheres, as pessoas que se identificam com o gênero feminino, enfim, do que os homens. E por isso que a nossa live é: vão me divorciar, vão me separar, e agora? Não é e agora, é como a doutora Daniela começou a fala dela, com base em toda a experiência e conhecimento. São decisões maduras, são decisões gestadas com muita reflexão, muita orientação, e que devem ser contempladas também com essas ponderações que a gente está trazendo aqui. Aspectos práticos, filhos, patrimônio, plano de parentalidade. São tantas coisas que exigem das pessoas que vão seguir a vida sem aquela relação de companheirismo com aquela pessoa, podem vir a ter outras, que são temas que merecem atenção, dedicação, e não tenho medo de dizer a escolha de profissionais que tenham muita responsabilidade para acompanhá-los nessa travessia. Perfeito, Ana, e aí tu já abriu a brecha para aquela nossa ideia, quem sabe, daquela segunda live, que seria... Então, se vocês acham que é interessante, e a gente sempre está aqui comentando e tentando divulgar
conhecimento, informações sobre como enfrentar a travessia do estado de casado, do estado de estavelmente unido, namoro. Mas e quando a gente começa um relacionamento sério, um relacionamento que vai ter reflexos, que esses reflexos serão de caráter social, do status, passo a ser casado, casada, passo a ser viúvo, passo a ser civilmente unido, o nosso patrimônio, as escolhas dos filhos, de que forma virão esses filhos, tantas questões que fazem parte da vida adulta. Por que não falar, então, quando as partes vão partir para uma relação dessas, o que elas precisam ponderar? Elas não precisam, talvez, procurar uma terapia pontualmente, ou um escritório de advocacia pontualmente. Mas olha que interessante as pessoas poderem ouvir de nós que ponderações são legais e úteis para elas auxiliar a tomar essa decisão. Então, a live seria sobre isso. Vou me casar e agora? Isso. Ana, eu estava olhando agora, às vezes eu fico te escutando e paro, fico só ouvindo, mas daí eu olhei o relógio, está encerrando o nosso horário, nós teríamos muito tempo. Eu preciso responder isso. Moacir, não, o divórcio, a pergunta é, o divórcio deve ser visto como um fracasso na vida? Não, o divórcio não é um fracasso, isso eu trabalho todo dia, muitas pessoas chegam aqui com essa sensação de eu falhei, eu fracassei. Por favor, gente, esta relação deu certo o tempo que durou, tá? A gente escolhe as pessoas, e isso provavelmente vem na próxima live, baseada em quem nós somos neste momento da nossa vida e quem aquela pessoa é naquele momento. E pode acontecer por N fatores que, em vez de continuarmos assim, nossas vidas irem se distanciando, se diferenciando e nós não conseguirmos mais. Nós não somos quem éramos e não olhamos mais como olhávamos para outra pessoa, o outro mundo, enfim, tem inúmeros fatores. E o que acontece? O divórcio não é o fracasso, eu diria uma coisa muito pesada que algumas pessoas podem se chocar. Fracasso é a gente estar numa relação que hoje é infeliz, que não está mais nos permitindo viver de acordo com quem nós somos, e não estou falando dessa coisa dos relacionamentos líquidos, não. Baseado no que eu falei lá no início da live. Tentei, me esforcei, tentei olhar para o outro e resgatar o outro, mas se não dá mais, e às vezes eu começo a entrar em sofrimento emocional, muitas vezes sofrimento físico, porque o corpo denuncia. Não consigo mais ser a mãe falando que eu gostaria de ser, porque eu estou tão mal que eu não consigo mais atender a todos os campos da minha vida. Isso eu vejo muito, não consigo trabalhar direito. Enfim, tem muita coisa que interfere. E aí a gente se obriga por questões de não se sentir fracassado, ou pela questão religiosa, como a Ana Luísa falou, pela questão cultural, não, eu vou ficar numa relação, senão eu vou estar num fracasso. Não, fracasso é para permanecer em sofrimento e muitas vezes fazendo os outros que estão à nossa volta sofrer. Eu considero tu poder ser coerente contigo mesmo um sucesso. Tu conseguir sair bem, pedir um divórcio de uma forma pensada, organizar, conseguir dar esse apoio para os filhos. Eu vejo isso como um sucesso, uma construção de uma vida mais plena. Ana. Você tem Eu acho toda a muito razão. bom. Inclusive, tem um amigo que diz, brincando, mas ele tem toda a razão também, que muitas vezes o divórcio é uma oportunidade. Porque, como você disse aí, se a pessoa consegue fazer a transformação desse casamento que não era adequado para uma outra fase, fazendo essa travessia, prevenindo os danos da melhor forma possível, como a gente vem conversando aqui na live,
ela vai ter uma vida mais plena de outra forma. Casada, solteira, em união estável, viúva, divorciada. O estado civil, como você falou, ele é ocasional. Nós nascemos sozinhos. Nós construímos Morreremos sozinhos. relações. Essas relações também podem ser através do casamento. Mas o casamento não é a única relação afetiva que nós podemos ter. Que bom que aqueles que gostam de ser casados vivam bem. E que todos aqueles que não possam, não queiram, pretendem outras composições de vida, possam igualmente optar e ter a plenitude da sua vida, como a Dani bem falou, de uma forma tranquila, digna, respeitada e amparada por todo o seu grupo. Tu sabe que, baseada nessa pergunta, eu vou ter que contar uma coisa aqui, um pensamento que me surgiu essa semana. Tu sabe muito bem que eu sou uma apaixonada pelo tema e por ajudar as pessoas, geralmente as mulheres, né, pós-separação, para que elas possam encontrar esse resgate, limpar essa sensação do fracasso, orientar. E há muito tempo eu falo contigo sobre isso, sobre alguns projetos. E essa semana, depois da nossa live, me ocorreu que não preciso montar nada grande, mas eu ando com muita vontade, quem tiver interesse pode procurar inbox, que é de fazer uma coisa que uma amiga minha de outra área fez, que ela chamou pessoas que queriam, chamassem ela inbox, que ela ia organizar um outro Insta, fazia inscrição, tudo, e passaria 15 dias em que ela lançaria vídeos sobre o tema, só sobre o tema, e também que ela, em um desses dias, ela faria 1, 2 horas de conversa, um encontro com essas pessoas que estão nesse grupo. E eu estou pensando seriamente, e eu vejo como as pessoas têm dúvida agora, eu disse, putz, eu acho que eu vou ter que fazer isso. Acho que está me chamando, o meu propósito de vida é ajudar pessoas pós-separação, e tu sabe disso, né? Que Eu amo. bacana, é quase um grupo de apoio, né? Quase Porque isso, mas por um tempo, passando essas informações todas, né, clareando os papéis emocionais, papéis da família, por um tempo. Eu estou pensando, mulheres, eu quero um grupo de mulheres, se alguém tiver interesse, me chama aí que a gente pode pensar no assunto. parabéns, então, pela iniciativa, Dani. Que bacana. Ana, infelizmente, então, nosso tempo já estourou, estamos ainda conseguindo ficar aqui. Vamos deixar alguma dica, 2, 3 dicas finais de cada uma de nós para encerrar a live de hoje? Claro, com o maior Teria prazer. alguma? Então, o que eu daria de dicas para quem está já numa fase decisória de dissolução de alguma união estável, de um divórcio, é que faça um reconhecimento de toda a situação prática da sua vida, dos seus bens, das suas dívidas. Reconheça realmente a vida que você tem no aspecto prático. Tente conversar de uma forma civilizada com todas as pessoas que vão ser atingidas, sendo o seu parceiro, a sua parceira em primeiro lugar. E não faça nada precipitado, se você puder não fazer precipitado. Escolha calmamente aquelas pessoas que vão te orientar, que vão te conduzir. E tenha muita paciência e muito empenho em fazer dar certo, porque às vezes o futuro próximo e o futuro distante dos seus filhos, o seu, e de todo aquele conjunto de pessoas ligadas a esse matrimônio, ele vai depender muito do que ocorre nessa fase. Muito. E é importante que, mesmo entre erros e acertos, a gente se proponha a fazer aquilo que é mais adequado, né? Existem muitas leis, existem muitos mecanismos, existem inúmeras formas de rede de apoio. E eu desejo a você que precisa de alguém dessa rede de apoio, que tenha muito sucesso na sua escolha e que tenha um desfecho
o mais próximo possível daquilo que você espera. Perfeito, Ana. Bom, e o que eu deixo para vocês é, primeiro, em não sendo um caso de urgência, de emergência, de violência, como a gente falou antes, desse tempo, pense e quando for de fato tomar a decisão, tome conscientemente, para que aí faça uma só vez, faça a separação, faça o divórcio, mas preservando o máximo possível os envolvidos. Tenha uma conversa com seu ex-parceiro ou sua ex-parceira, deixa tudo claro, se é possível, nem sempre está só nas nossas mãos, às vezes tem os nossos 50% que nós queremos conversar, negociar, mas o outro não quer. A gente não é dono de tudo, mas dentro do possível tenham, e aí tenham juntos, antes que o genitor que vai sair saia de casa, tenham juntos uma conversa com os filhos, se possível. Deixando claro, nós estamos nos separando, cada um vai morar numa casa, mas fiquem cientes, eu quero que papai e mamãe, a gente quer que vocês saibam que nós amamos muito vocês, que isso não tem nada a ver com vocês. Falando um casal heteroafetivo, né, que me vê agora, fiquem sabendo, mamãe vai continuar sendo a mãe de vocês e amando sempre, o papai vai continuar. Comecem por deixar as crianças o mais seguras disso, de que vão continuar recebendo o amor, o afeto, que vão ter 2 casas, que vão ter 2 quartos. Entendam que eles vão passar pelo momento da revolta, de choro, de ai, que ódio de vocês, eu mesmo vi isso, que raiva. Isso passa, eles precisam drenar esse sentimento e depois, quanto mais vocês se organizarem, melhor vão ficar os filhos também, eles vão se adaptar a essa nova realidade. E que as pesquisas comprovam, entre pais brigando ou com maus tratos em casa, um casal disfuncional, que a teoria diz, sintoma nos filhos geralmente é sinal de crise no casal. É verdade. A maioria das vezes. Então, entre filhos convivendo com pais disfuncionais, ou passar por esse processo de separação e depois ver pai e mãe podendo viver bem a sua vida e dar a atenção necessária quando estão com eles, os filhos são muito mais prejudicados com os pais juntos, mas disfuncionais, brigando, não estando bem, do que com os pais que, após esse processo, conseguem se reestruturar. Então, isso para se lembrar e diminuir essa culpa que todos na hora de decidir no primeiro momento sentimos, mas é importante avaliar isso tudo. Que ótimo, obrigada. Dani. Muito obrigada, Ana, querida. Como sempre, te escutar é um privilégio, um prazer enorme e prazer me considerar tua amiga também. Igualmente, Dani, eu adoro te ouvir e fico muito segura em saber como você é maravilhosa e como o teu trabalho realmente ajuda as pessoas, esclarece. Eu fiquei muito feliz, eu aprendo muito contigo. E quero agradecer a todos que deixaram aqui apoio, comentários carinhosos, que compareceram e vieram aqui nos prestigiar. Tenho certeza que tudo aquilo que a gente consegue fazer para divulgar o conhecimento das pessoas, a gente sempre ajuda um pouco, e com certeza aqueles que estão aqui nos prestigiando, eles vão lembrar de alguma das coisas que a gente conversou aqui para poder um dia influenciar para o bem alguma pessoa que, por acaso, tem alguma necessidade dessa natureza. Foi um grande prazer, pessoal. Desejo um bom resto de feriado a todos, quem é de aqui de Passo Fundo. E a gente se encontra na próxima, quem sabe, para falar de regime de bens no início do casamento, quais são as melhores opções. Se vocês acharem bom... emocionais. Exato. Vamos falar de romance. Começo e fim. Beijo, Ana. Beijo a todos que estiveram aqui. Até a próxima. Até a próxima.